Salve, 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 galerinha! Vamos chegando com um vídeo de sábado no ar, mas você que está chegando aqui no canal não me conhece, eu sou o Radamés do canal Contos e Relatos Assombrosos. Se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nossas notificações, assista até o final do nosso vídeo se você gostar, deixa seu joinha, seu like, compartilhe com os amigos e não deixe de comentar no final do vídeo. Um baita abraço a todos os inscritos e, como prometido, o salve de hoje. E o salve vai para William Candeira de Parnaíba, Piauí, Sandra Lúcia, Kátia Silene de Ilhéus, Bahia, Anderson Neves, Nilce do Lago de Poço de Caldas. Um grande força a todos vocês. Se eu me esqueci, coloca seu nome de novo aí, pessoal. A gente vai estar mandando um salve a todos vocês. Mas, pessoal, eu quero novamente mostrar para vocês aqui nesse vídeo algo rápido que uma das nossas inscritas nos mandou. De água. Aqui, ó. A máquina foi pro saco. Eu sei. Falta aí. Filmando. Gostaria que você se mobilizasse, pudesse ajudar a Georgiane Poliastre, a Aparecida Poliastre, nossa inscrita no canal. Muitos de vocês já conhecem, ela é lá de Dois Córregos, no interior de São Paulo, teve uma enchente. Você vai ver no vídeo aqui que a água devastou a casa. Poucas coisas ela pode recuperar, mas a casa não pode mais. Está se mudando para outra casa, está procurando ainda a casa para alugar. E ela precisa dar um valor de caução e o que você puder ajudar, de coração, qualquer valor. Agradeço ao Alexandre, o Alexandre já se disponibilizou, já ligou para ela. Eu vou deixar aqui o contato dela, o WhatsApp, você quer ligar, e também a conta bancária dela. Se você quiser estender a mão para ela, ajude, dá uma força. É a mão amiga solidária, pessoal. Vou deixar aqui na descrição. Galera, outra coisa... sem mais delongas, o vídeo de hoje foi me enviado pelo pai de Ana Silveira, nossa inscrita aqui bem antiga no início do canal, seu Roger. Eu quero agradecer aqui de Porto Alegre, e ele vai contar aqui no canal a experiência dele, dos amigos dele, quando ele tinha 15 anos, aqui em Porto Alegre, com o avistamento da fera. Fique agora com Contos e Relatos no ar! Olá! Hoje, com os meus 69 anos, já uma pessoa de uma certa idade. Mas esse fato ocorrido foi quando eu era ainda jovem, adolescência, aos meus 15 anos, onde eu e meus amigos nós se deparamos com uma imagem, uma criatura, algo que eu nunca mais iria esquecer na minha vida. Aquela fisionomia aterrorizante daquele bicho, dessa criatura, aonde que muitos naquela época deram risada quando eu e meus amigos falamos. Mas os tempos passaram e os boatos, as histórias, os relatos continuaram, fazendo a crer realmente naquilo que eu vi foi muito real, diante dos meus olhos e dos meus amigos. Me chamo Roger, tenho 69 anos de idade, morador do cidade de Porto Alegre, no estado de Rio Grande do Sul. E por muito eu venho contar aqui esse relato. Conheci o canal de Radamés através da minha filha Ana, inscrita já, uma das primeiras inscritas do canal, e venho acompanhando os relatos, as histórias das pessoas, e todas elas muito parecidas do que eu vi. Então, por esse motivo, eu enviei esse relato e agradeço a oportunidade para contar aqui a minha história. O fato ocorrido aqui em Porto Alegre, quando eu tinha 15 anos, morava ali perto do antigo campo do Grêmio, no Olímpico. Quem é de Porto Alegre sabe onde que é. Aonde nós vimos essa criatura. Nesta época, naquela região, não tinha muita residência ali no bairro da Zenha. Então, ao lado do estádio, era um espaço onde as crianças ficavam brincando. E ali, com mais 3 amigos, estavam à noite jogando bola. E assim nós ficávamos. A nossa diversão naquela época era bater uma pelada. Aqui nós falamos no sul, bater uma pelada, uma pelota. Jogar o futebol com os amigos. Essa é a nossa brincadeira, ou jogar uma bolita, jogar taco. Mas a nossa feição era jogar futebol.
E ali, muitas das vezes, nós ficávamos há mais de 10 horas, ia 11 horas ou até meia-noite. Os nossos pais não ficavam muito preocupados, porque naquela época nós não tínhamos casos frequentes de roubo, assaltos, tiroteios. Não, isso não tinha naquela época. Era muito difícil. Então ali nós ficávamos brincando, nós tínhamos nossa panelinha de amigos, a gurizada ficava ali brincando. E assim nós tocávamos, se divertia, batia uma bola, coisa sadia, era muito legal. Mas ali próximo da onde nós tínhamos nosso campinho de futebol, havia uma granja do seu Genário, onde ele tinha criações de galinha, de bichos, tipo um aviário, onde ele comercializava esses frangos, pintos, para quem tem sítios, fazendas, para fazer grandes criações de galinha. Como a gente sempre estava ali, nós notamos uma coisa muito estranha. Já era por volta de umas 10 horas da noite. Nós vimos uma agitação muito estranha naquele local. Então, nós vendo aquilo ali, não demos bola e continuamos a bater nossa bolinha. E foi passando o tempo e aquilo não parava, aquela agitação dos bichos. Então eu olhei para os guris e disse, vamos dar uma olhadinha? Ver se não é alguma coisa que está ali dentro ou alguém tentando entrar para a gente avisar alguém. Apesar de ver muito pouco casos de roubo. Mas, como nós estávamos ali, poderíamos avisar nossos pais. Então pegamos a bola e fomos se aproximando devagarinho. Então chegamos próximos de uma janela, algumas janelas que tinha na lateral da granja. E notamos ao perceber que a porta estava encostada, mas como tinha uma tela, uma grade, eles não conseguiram entrar para conferir a porta. Então ficaram ali pensando, será que o dono tinha esquecido de trancar a porta? Mas ele nunca esquecia, sempre ele deixava fechadinho e os bichos nunca ficavam agitados. Então alguma coisa estava ali dentro ou tentando entrar pelo outro lado. Então ficamos ali e olhamos também que na porta, lá no lado do portão, tinha um cadeado e estava cadeada aquela grade. Achamos mais estranho ainda. Então do lado da granja tinha um pequeno corredor onde ficavam umas caixas, aonde seu Genário, quando ele ia levar frango, pinto para outro lugar, ele botava os frangos e essas galinhas ali dentro para transportar. Então ele ficava aquelas caixas ali. Então nós demos a volta e fomos chegando perto desse corredor, que também no lado tinha grade, também era tudo gradeado com cadeado. Então nós fomos chegar ali bem devagarinho, eu falei para os guri, vamos ficar quieto, porque não tem muita iluminação. E se for ladrão, pode estar armado com uma faca, alguma coisa. Como não é muito iluminado, vamos chegar devagar sem fazer barulho. Então fomos se aproximando, o local realmente era muito mal iluminado naquele corredor. Pouca luz. Era a luz mesmo que batia do reflexo da lua da noite, e era uma lua muito clara, muito grande. Então chegamos devagar para aquele outro lado. Quando fomos se aproximando, escutamos uns barulhos estranhos. E olhamos uma grande sombra no final daquele corredor. E parecia que comia alguma coisa, então fomos chegando mais perto ainda para ver direito o que era. Já não víamos que não era uma pessoa. Era um bicho, mas era muito grande e nós já ficamos com arrepiado do cabelo porque não sabia o que era aquilo. Então quando nós chegamos à distância da grade a uns 5, 6 metros, nós vimos uma vasta de uma coisa e ali é onde gerou um medo em nós todos e eu botei a mão na boca dentro dos guris e disse, não grita, para não gritar, e falava baixo. E nós vimos um enorme de um bicho, uma sombra preta. O bicho ele não era peludo, tinha pouco pelos na traseira, no lombo e nas costas. Mas o bicho as patas eram garras enormes. E aquilo estava devastando, devorando uma galinha. Uma baita de uma galinha no chão. E o bicho rasgava no meio aquele bicho. Estava com o focinho todo ensanguentado. E ali entrou um pavor, porque o que nós vimos era uma coisa inumana, sobrenatural. Aquele bicho não tinha muito pelo corpo, as orelhas amassadas, tipo, como pontudas, coisa meio tenebrosa, os olhos vermelho, escuro com uma cor de sangue viva,
Horrível aquilo. O nariz era estranho, achatado. Parecia um morcegão, um chimpanzé, uma coisa assim, uma coisa feia. Uma coisa muito horrorosa. Era um monstro. Uma criatura diabólica e nós não podíamos nem imaginar o que era. E aquele bicho ali comia com uma gana. E aqueles olhos vermelhos, aquela coisa assim que brilhava nos escuros. Quando um dos amigos meus não aguentou, foi dar um passo para trás, tropeçou num buraco que tinha, fez um barulhão, fez um esparro. Foi aonde nós botamos a mão na cabeça, aquele bicho se voltou para nós. Aquele bicho quando nos olhou com uma cara de gana, coisa mais horrível. Coisa mais horrível. Tenebroso aquilo. E aquele bicho, nos vendo ali, voltou para nós e arreganhou os dentes da boca, tudo ensanguentada, e fez posição de ataque para vir atrás de nós. Nós não esperando, vendo que eu olhar para aquela coisa, aquele bicho tinha um fedor. Eu falo aqui para vocês que o bicho era fedido. Parecia uma podridão, cheiro dos infernos. Parecia enxofre, carniça podre, que dava uma náusea só de lembrar daquele cheiro. Os guris tudo apavorados, nós saímos dali correndo que nem os desnorteados. Saímos dali disparatinado, correndo pra casa, gritando, pedindo socorro. Eu só via só de longe os russos daquele bicho que ele dava, era urro. E aquele bicho, ele só não nos avançou porque ele veio e deu de cara na grade. Porque aquilo tem uma grade, dava em torno de uns 2,5 metros de grade, e aquele bicho, no mínimo, ele tinha subido ali em cima, ou entrou pelo telhado, não sabemos como aquele bicho entrou. Como que aquela criatura entrou? Chegou a cavar em algum buraco de um lado? Nós não paramos pra ver, saímos dali correndo que nem os loucos. Gritando. A nossa casa ficava não muito longe dali. Chegamos gritando em casa, gritando, pedindo socorro. Nós vimos um monstro, tinha um monstro na granja. Logo meu avô me olha e diz pra eles, isso pelo jeito que estão falando, é um lobisomem. Alguns vizinhos estavam ali e não acreditavam. E não tínhamos nem como avisar o seu Genário, dono da granja. O jeito era esperar até o outro dia. Mas também nem aqueles que não acreditaram, não quiseram nem lá ver. E no fundo, ficaram com medo. Porque crianças não iam chegar ali gritando ali, mentindo qualquer coisa, nós nunca fazíamos isso. Uma porque nós somos criados de berço, sem mentir. Então chegamos ali, e meu avô disse, fiquem aqui dentro, já não sai mais. Cada um foi para sua casa e nós ficamos ali. Fiquei traumatizado com aquilo. Pois se não fosse aquela grade de proteção, o bicho tinha nos pego e estraçalhado como aqueles bichos estavam lá dentro. Aquela grade foi que nos ajudou. Então, aquele bicho era horroroso. Era muito horroroso. Então, no outro dia, pela manhã, fui junto com o meu avô e outros vizinhos na granja para falar com o dono, seu Genário. E quando chegamos lá, seu Genário estava sentado com a mão na cabeça. A porta estava aberta, e algumas galinhas e alguns pombos mortos, e aquele cheiro podre que nós sentimos no outro dia parece que exalava ali ainda. Parece que aquele bicho tinha feito alguma coisa ali que estava um cheiro podre naquele lugar. Um cheiro parece que do diabo, do inferno. É como se Satanás estivesse ali. Uma coisa horrível. Então, era coisa que o homem estava ali apavorado. Coitado do seu Genário, botou a mão na cabeça o prejuízo que teve. Então, contamos a seu Genário que tinha ali onde nós fomos ver. E que era um lobisomem. E meu avô afirmava. O jeito que os bichos foram atacados e da fisionomia que nós contamos para ele, e meu avô já tinha visto essa fera também, era um lobisomem. Então o dono, seu Genário, disse para nós, sentou ali, acendeu um paeiro e nos contou que já há algum tempo achava estranho um homem que ficava rondeando. Logo após ele fechar a granja, diz que esse homem ficava sentado próximo à porta. Um homem estranho, meio andarilho. Mas seu Genário disse que não deu bola para aquilo, não poderia imaginar que aquele homem poderia ser aquela criatura. Mas muitas pessoas da volta contaram para ele que aquele homem não tinha paradeiro e não morava ali próximo, pois ali todos se conheciam. E disse que já tinham vindo por outras bandas da Zona Sul e da Zona Norte e na área rural. E era um cara muito estranho. Aparecia de vez em quando e sumia.
Então o seu Genário achou estranho aquilo. Pois certo dia ele disse que foi fechar a granja. E no lado da janela, onde nós vimos o movimento, esse homem estava ali parado. E não falava nada com nada, dizia coisas. E seu Genário disse que sentia um cheiro podre, o mesmo esse que estava no local. Um cheiro horrível. E disse que seu Genário espiava aquele homem ali falando aquelas coisas e não falou nada e foi embora. E cogitou com algumas pessoas sobre isso. E boatos falavam que aquele homem andava para lá e para cá, sem paradeiro algum, um homem errante da estrada, que vivia perambulando pelas encruzilhadas de noite. E um dos clientes, seu Genário contando que um dos clientes da Zona Sul, que comprava galinhas dele, comentou que aquele homem andou para aquelas bandas. E logo também se descobriu o ataque em alguns galinheiros e em alguns locais, nos bichos daquela redondeza. Mas línguas falaram que aquele homem tinha uma maldição, tinha feito um pacto, algo parecido com isso, que andava errante. Ninguém sabia seu paradeiro, nem familiar e nem parente, mas que namorava por essas bandas. E aquilo ficou na minha cabeça, seu Genário contando, que aquele homem poderia ter feito um pacto para se transformar naquela fera. Coisa horrível e tenebrosa, uma imagem que eu nunca mais ia esquecer da minha cabeça. E vendo tudo aquilo, então aquele dono daquela granja sabia, já mais ou menos desconfiava. Mas também nunca mais vimos aquele homem pelaquela volta. Será porque ele foi descoberto que ele era um lobisomem, uma criatura errante e que poderia ser caçado? Pois nunca mais vimos e nem ouvimos falar desse homem. E até os dias de hoje, com 69 anos, aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. A imagem, tudo que foi passado, o que ouvimos e o que descobrimos. Só ficou a lembrança. Mas até os dias de hoje, esses relatos desse avistamento dessa criatura têm crescido em todo o país e em todo o mundo. Mas essa foi a minha experiência com o avistamento dessa criatura diabólica. Agradeço ao canal mais uma vez pela oportunidade de contar a experiência com um lobisomem. Boa noite.